Okay, I speak English, but I'm not confident to preach in English yet. But the next year, maybe I will preach in English. Okay? Okay. I'm doing well. Okay? Okay. So, eu sou pastor brasileiro. I'm a Brazilian pastor. E eu nasci de novo há 37 anos atrás. I became born again 37 years ago. Eu não conheço Jesus apenas pelos livros que eu li. I don't know Jesus just because of the books I've read. Não apenas pelo seminário onde eu me formei. Not just because of the seminary I went to. Mas eu conheço Jesus de verdade. But I know Jesus truthfully. Ele me libertou, ele me deu uma nova vida. He gave me new life. Eu, uma sexta-feira, entrei num culto e saí de lá um novo homem. On a Friday night, I walked into church, into a service, and I left a new man. E a partir daquele dia, 37 anos atrás, eu tenho servido ao Senhor. And from that day on, from 37 years ago, I have served the Lord. E o Senhor tem me dado um privilégio enorme. And the Lord has given me immense privilege. De treinar líderes. To train leaders. De plantar igrejas. To plant churches. E pessoalmente, com toda a minha equipe, são mais de 40 igrejas plantadas. Personally and with my team, it's been more than 40 churches planted. Fora as igrejas que eles plantaram a partir dessas. Not counting the churches that then they went on to plant. Então, nesses 37 anos, eu tenho visto igrejas saudáveis. In these 37 years, I have seen healthy churches. Igrejas que estão perseguindo a maturidade. Churches that are walking towards maturity. E estão comprometidas com o evangelho do reino. Are committed to the gospel of Christ. E agora eu estou aqui com vocês. And now I'm here with you. E eu estou muito feliz pelo que Deus está fazendo aqui. Eu me lembro no dia em que Deus começou essa história. E eu fiquei tão feliz com o que Deus falou ao meu coração. Mas Deus me deu uma palavra. Fique em silêncio. E veja o que eu vou fazer. Falei, Deus, mas a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Mas Deus falou comigo, guarde no seu coração. Porque eu vou te usar para plantar uma igreja muito saudável. E essa igreja vai perseguir o caminho da maturidade. E essa igreja será muito comprometida com o evangelho do reino. E esta igreja vai se multiplicar em demais estados dessa nação. Porque eu vou dar a você pastores segundo o meu coração. E aí o Senhor falou comigo. Esses pastores vai ser o Johan e a Isabel. Eu fiquei quieto. E eu guardei no meu coração. Aí, se eu não me engano, foi no Natal ou Thanksgiving. Foi no Natal. Foi Thanksgiving? Ou Natal? Ok. Então, no Thanksgiving, o Johan me procurou e falou, Pastor Marcelo, Deus falou ao meu coração para eu colocar a minha vida e o meu ministério nas tuas mãos. E eu estou me movendo para Filadélfia. E Deus falou comigo, o que Deus colocou no seu coração, eu estou aqui para você me guiar. E a partir daquele dia, então, quando Deus falou ao coração deles, o que falou ao meu coração, nós começamos o que nós estamos vendo hoje. Você está feliz pelo que Deus está fazendo aqui? Eu gostaria que você soubesse que tudo que vocês estão vivendo é só o começo. É só o começo do que o que Deus vai fazer. Eu já vejo uma igreja com muitos membros. Eu vejo essa igreja se multiplicando de forma extraordinária. Esse período de tempo onde Deus parece que escondeu vocês por um tempo. É só para protegê-los. Só para guardá-los. Para que vocês entendam com mais clareza o que Deus vai fazer por intermédio de vocês. Bem, como Johan falou, Deus tem me dado esse privilégio de cuidar de pastores. E o que eu estou vendo aqui, eu vi várias vezes acontecendo. Então estejam muito bem preparados. Ok?
Bem, eu quero compartilhar com vocês, para mim, dos conceitos mais importantes da palavra de Deus. Today I want to talk about one of the most important principles to me in the Word of God. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. And I would like you to open your Bible with me. Hoje em dia, como nós usamos a Bíblia eletrônica, por favor, ligue a sua Bíblia comigo. We use electronic Bibles, so can you turn on your Bibles today? Nós vamos para Lucas capítulo 3, versículo 38. We're going to go to Luke chapter 3 verse 38. Lucas 38. 3, verse 38. Luke 3:38. Nós vamos ler um texto dentro da genealogia. We're going to read a text within the genealogy. E eu quero começar com uma pergunta para você. And I want to start with a question for you. Quem aqui nunca pulou a genealogia quando estava lendo a Bíblia Who inteira? here has ever jumped the genealogy section of the Bible? Olha, cuidado, os mentirosos não entram no Be reino dos céus. careful, liars do not inherit the kingdom of God. Eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, I remember when I started reading the Bible, eu achava muito chato ler genealogia. I thought the genealogies were so annoying. Porque quando eu chegava na terceira linha, eu já não lembrava o nome de ninguém. By the time we got to the third Eu não line, sabia quem tinha nascido de quem, I quem didn't era know filho whose de quem name era was pai there, de quem. who was the son and the father of who. Aí quando eu via que o mesmo nome pertencia a uma outra And then família, I era saw uma the confusão same na minha name cabeça. belonged to another family, so I came to a conclusion. Então toda vez que eu lia a Bíblia inteira, Okay, so every time I read the whole Bible, eu pulava a I genealogia. just jumped the genealogy. Mas eu descobri que na genealogia But I discovered that in the genealogy, nós temos muitas we verdades. have many truths. Por exemplo, For example, no Lucas capítulo in 38, Luke chapter 38, a Bíblia diz assim: the Bible says, filho de Enos, the son of Enos, Enos, filho de Sete, son of Seth, filho de Adão son of Adam, e filho de and Deus. the son of God. Se nós pegássemos esses quatro conceitos aqui, If we take these four concepts here, nós teríamos que explicar a Bíblia inteira para entender esses we quatro would have conceitos to desse explain versículo. the whole Bible to be able to explain these Mas o que four nós concepts. vamos falar essa manhã But what we're going to talk about this morning é sobre Adão, is about Adam, filho de Deus. son of God. Você tem que entender que Adão é um cabeça de raça. You have to understand that Adam is the head of his race. Deus o criou para manifestar quem ele é na face da terra. God created him to manifest who he is on the face of the Uma earth. das primeiras características que a gente vê em Adão, One of the first characteristics that we see in Adam que representa Deus, that represents God é a is eternidade. eternity. Eu não sei se você já percebeu, mas Adão, ele nasceu imortal. I don't know if you've never caught this before, but Adam was born immortal. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Genesis 2:17 diz que se ele comesse do fruto proibido, said that if he would eat of the forbidden fruit, então ele passaria a morrer. he would then die. A morte foi uma consequência do pecado. Death was a consequence of sin. Romanos capítulo 3, 23 diz isso. Romans 3:23 said this. Porque nós pecamos, For we all have e sinned, como salário do pecado, and the wage of death, nós herdamos a the wage morte. of sin is death. Então, Adão representa a eternidade. And so Adam represents eternity. E este homem foi criado para ter plena comunhão com And Deus. this man was created to have plain communion with Se God. você ver em Gênesis 3:8, If you see in Genesis 3:8, Adão tinha uma relação profunda com Deus. Adam had a deep relationship with God. E ele então, na viração da tarde, tinha esse encontro pessoal com Deus. And so the Bible says in the afternoon he would have communion with God. Já parou para pensar que coisa assim maravilhosa? Have you ever thought how wonderful this is? Você está assim na viração da tarde, At the cool of the day, e aí você diz assim: estou esperando o meu discipulador. and you say, I'm waiting for the guy who's gonna, my discipler. E quem se apresenta lá? And who appears there? O próprio Deus. God himself. E eles tinham uma comunhão muito gostosa. And they had a really sweet friendship. Por exemplo, num dia desses, Deus deu uma missão para Adão. One of these days, God gave Adam a mission. Eu criei todos esses animais aí, Hey, I created all of these animals, mas eu não coloquei nome neles. but I didn't name any of them. Eu estou dando essa missão para você. And so I'm giving you this mission. E o nome que você der And the name that you give the animals vai ser o nome dos animais. will be the Aí nesse discipulado, Deus falou assim: qual é o nome daquele animal? And then in this discipleship, God says, what's the name of that Adão animal? falou: aquilo é macaco. Adam says monkey. É, ele tem cara de macaco mesmo. I think it looks like a monkey. Ok, e aquele outro lá, como que você chamou? What about the other one? What do you call that one? Aquele é o leão.
That one, the lion. Ah, ele tem cara de leão mesmo. Oh, yeah, that looks like Você a já lion. parou para pensar essa relação profunda entre Deus e Adão, Adão e Deus? About that deep relationship between God and Adam, Adam and God. E de repente não era só uma questão de missão, And suddenly it wasn't just about mission, mas era uma questão de coração. but it was something about the heart. De repente Deus olha para Adão. So God looks at Adam. Ei, Adão. Hey, Adam. Eu estou achando você muito I sozinho. think you're a little lonely. Mesmo que eu esteja aqui todos os dias na Even viração da though tarde, I'm here every day with you. Você precisa de algo para a sua vida. I think you need something for your life. Então, o discipulado hoje vai te ensinar a descansar na minha presença. So, as a discipler, I'm going to teach you how to rest in my presence. E quando Adão acorda, And when Adam wakes up, acabou o sossego. he was no longer resting. Eu estou brincando, desculpa. He would no longer rest for the rest Porque of his agora life. ele tinha esposa. Because now he had a wife. Ah, vocês não tinham entendido antes a You piada, né? didn't understand until I translated, huh? Ok. Aí entra um grande critério, eu vou usar uma brincadeirinha aqui, eu quero que vocês interpretem esse grande mistério da This teologia. is a theological mystery. It's a bit of a joke that I want you to understand. Adão nasceu com umbigo ou sem umbigo? Was Adam born with a belly button or without it? Tem algum médico aqui nessa Is there casa? any doctors in this house? Tem alguma enfermeira aqui? Any nurses Mas não here? precisamos ser médicos e enfermeiros para saber que nosso umbigo é fruto do corte da placenta. We don't need to be doctors to understand that we have belly buttons because we cut Ok, the Adão não placenta, nasceu the de cord. placenta. That was Adam born through a placenta. Então, quando é que Adão recebeu o umbigo? So when did Adam get his belly button? Quando ele levanta do seu sono. When he wakes up from his E sleep. aí aparece a mulher dele. And then his woman E appears. Deus olha para ele assim e fala assim: God agora dá conta. Says, now I want to see if you can handle this. Ok, mas Adão tinha uma relação profunda com Deus. But Adam had a deep relationship with God. E acima de tudo, Adão foi abençoado para fazer Above tudo all isso. else, Adam was blessed to do this Gênesis work. 1:28 diz isso. Genesis 1:28 says this. Agora, geralmente a gente pensa na bênção em uma contrapartida da maldição. Normally we think blessing is the opposite of curse. Mas Adão não era amaldiçoado. But Adam wasn't cursed. Ele não havia pecado. He had never sinned. Ele era imortal. He was immortal. Ele tinha uma relação perfeita com He Deus. had a perfect relationship E por que with que God. Deus teve que abençoá-lo? So why did God have to bless him? Na mente de Deus, In the mind of God, bênção não é o contrário da maldição. blessing is not the opposite of a curse. Bênção significa, Blessing means, preste bem atenção, pay attention this morning, porque você vai entender o que significa ser abençoado. because you are going to understand what it means to be blessed. O que Deus disse para ele foi o seguinte: What God says to him is the following. você está sendo habilitado You are being made capable para fazer tudo o To que eu te do mandei fazer, everything that I'm telling you to do, sem que nada e ninguém te impeça. without anybody or anything Quem aqui stopping é abençoado? you. Diga Who amém. here is blessed? Say amen. Então significa que você tem em Deus toda a So, capacidade It means that you and God have all the capacity para fazer tudo o que Deus te mandou to fazer, do everything God has told you sem to que do, nada e ninguém te impeça. without anything or anyone impeding. Todo Fala, eu sou abençoado. Every time you say, I am blessed, Eu sou indestrutível em I Deus. am indestructible in God. Eu sou uma pessoa imparável em I Deus. am unstoppable in God. Eu em Deus tenho toda a capacidade para fazer o seu trabalho In através. God, I have all the capacity to do His work. Aleluia. Amen. Você está comigo aqui ou não? Are you with me today? Então, Adão não teve aquele complexo de identidade. So Adam didn't really have an identity crisis. Ele não teve complexo de existência. He didn't have an existential Oh, crisis. quem sou eu? Oh, who am I? Para que eu estou aqui? Why am I here? Para onde eu vou? Where am I going? Ele não tinha esses complexos, He didn't have these porque ele things. sabia quem ele era. Because he knew who he was. Ele não precisava perguntar para onde ia, porque ele era eterno. He didn't need to ask where am I going because he's eternal. Ele sabia ele tinha um senso de missão poderoso. He had a deep, powerful sense of mission. Porque você vai observar que Deus, na sua relação, You will observe that God in his deu relationship para ele uma missão extraordinária. gave Adam an E extraordinary a gente mission. pode resumir essa missão em dois grandes blocos. And we can summarize all this mission in two things. Você vai cuidar muito bem da sua localidade, You're going to take really good care of where you are, lavrando e guardando o Éden. keeping Eden, E a partir daqui, and from here você vai se multiplicar. you will multiply.
Então ele tinha senso de missão. So he had a sense of mission E ele tinha autoridade, and authority porque ele recebeu autoridade sobre todos os animais. because he received authority over all creatures. Ele recebeu autoridade para fazer tudo que He Deus tinha received que fazer. authority to do everything that God told him to do. E eu quero trazer uma última característica And I'm going to tell you one more characteristic de Adão como Adam. filho de Deus. as a son of God. Ele tinha plena provisão. He had all the provision. Você já parou para pensar em que dia que Adão nasceu? Have you ever stopped to think about the day Adam was born? Tomando como ponto de vista a criação. Taking the perspective of No creation. primeiro dia Deus criou o quê? On the first day God created what? A luz. Light. Ok? E no segundo dia... What about the second day? Isso é muito difícil para responder. Is this one hard to answer? Mas o quarto dia é mais fácil de responder. The fourth day is O easier. que Deus criou no quarto dia? What did God create on the fourth day? Não, criou os grandes luminares. O created sol para governar o The dia, a lua luminaries, para the governar a sun to govern noite. the day and the moon to govern the night. E no sexto dia que ele Stars. criou? And the sixth day, Isso é fácil. what did he create? O on que the Deus sixth day? criou? Deus criou o homem. God created man. Ok. E no sétimo dia, o que ele fez? And then in the seventh day, what did God do? Descansou. Agora, parece que o homem já nasceu cansado. But it seems like man was born tired. É porque ele nasceu no sexto dia e no sétimo já tinha que He descansar. was born on the sixth day. On the seventh day, he needed to rest. O que a Bíblia está dizendo What the Bible is saying não here é o cansaço biológico do corpo, is mental. not a biological, mental tiredness. Está falando sobre desfrute, He is talking about fruit. desfrutar. He's talking about enjoying. Então você tem que parar para pensar sobre isso. So you have to stop and think about this. Em primeiro lugar, First place, como filho de Deus, as the Son of God, além de todas as características que eu já falei aqui, let's even disregarding all the other characteristics nós he has, fomos criados we were para created desfrutar de abundância. to enjoy and partake of abundance. E quando eu falo abundância, estou when I say falando sobre abundance, abundâncias I mean espirituais, spiritual abundance, abundâncias emocionais. emotional abundance. Eu estou falando sobre abundâncias I'm físicas, talking about materiais. physical, material abundance. Adão tinha plenitude de tudo. Adam had everything. O descanso era apenas se apropriar de tudo que Deus havia The feito. rest was just partaking of everything Porque God estava made. tudo pronto quando ele... Everything was ready when he was created. Mas nós sabemos que as coisas não deram tão certas But we know that things didn't work out exactly por this causa way do pecado. because of sin. Eu tenho definições muito claras aqui sobre o pecado. I have very clear definitions here about sin. E eu quero que você pare para prestar bastante atenção no que você vai And I ouvir. want you to pay attention to what you're going to hear. Geralmente nós determinamos que o pecado é a desobediência. Normally, we equate sin to disobedience. E eu não quero discordar disso. And I don't want to disagree with Mas eu quero levar você a pensar um pouco mais. but I want to lead you to think more this morning. Porque quem desobedece, Because who desobedece por uma razão. disobeys for a reason. Segundo o livro de Tiago, According to the book of James, nós entendemos que o pecado ele é concebido. we understand that sin is conceived. Depois dele concebido, ele vem à luz. After he is conceived, it is brought to the light, E depois ele gera a morte. and then it creates death. Então, quando o pecado foi concebido no coração de Adão? So when was sin conceived in the heart of Adam? Você sabia que Adão não tinha Bíblia? You know that Adam didn't have a Bible. A Bíblia é um livro relativamente novo na The história da Bible is humanidade. relatively new in history. Mas tanto Adão como toda a criação But Adam, along with all of creation, nunca ficaram sem a palavra de Deus. never went without the word Porque of God. tudo que foi criado pela palavra. Because everything that was created through the word. E Adão, o que ele recebeu em primeiro lugar foi a palavra. And Adam, the first thing he received was the word. Então, Deus deu a ele a palavra. So God gave him the word. Tudo que está aqui você pode comer livremente. God says, everything that's here, you can eat of it freely. Mas da árvore que produz o fruto da ciência do bem e do mal, não But comerás. the tree of the knowledge of good and evil, you E- cannot eat. E Deus deu a razão do porquê não comer. And God gave him a reason why not to eat. Porque no dia que comer, certamente morrerás. Because on the day you eat, you will die. Então, o que fez Adão tomar do fruto e comer? So what made Adam take of the fruit to eat? A incredulidade. His lack of faith.
Porque ele trocou a verdade de Deus Because he exchanged the truth of God pela mentira da serpente. for the lie of the serpent. Por isso que hoje a salvação é pela fé. That's why today salvation comes through Porque a faith. queda veio pela Because incredulidade. the fall came through lack of faith. Por isso que a fé vem pela palavra. That is why faith comes through the word. Porque a palavra é que gera fé. Because the word creates faith. Então nós precisamos parar para pensar sobre isso. So we need to stop to think about this. Se eu estou em pecado, If I am in sin, o primeiro pecado não é o que eu estou fazendo, the first sin is not what I'm doing, mas sim o porquê que eu estou fazendo o que estou fazendo. but the why I'm doing what I'm doing. Por que que a palavra de Deus não tem governo absoluto sobre a minha vida? Why does the word of God not have the absolute governing in my life? Por que que a palavra de Deus ela não tem total como que é? Governo? Diga novamente, governo sobre a minha Why vida. doesn't the word of God govern my life? Porque na realidade a gente tem que parar para pensar sobre isso. Because in reality, we need to stop to think about this. E eu vou fazer uma pergunta para você. I'm going to ask you a question. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga How amém. many people believe that the Bible is the word of God? Say amen. Uns 2, 3 Like 2, acreditam 3 aqui. people. Eu vou tentar de novo. Quem I'm gonna crê try que a again. palavra, a Bíblia é a palavra de Who Deus? believes the Bible is the word of God? Yes, eu gosto assim. I like this. I like that. Eu venho do universo mais I barulhento, come from a pentecostal. noisy Aleluia. Pentecostal Aleluia. environment. Hallelujah. Ok. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor Marcelo, One você time- acha que Deus é surdo? One time someone asked me, Pastor Marcelo, do you think God is deaf? Não, ele não é nem surdo e também não é irritado. No, Ele he não is tem not problema deaf. com He does not inclusive a voz mind dele é noise. como de muitas águas. The Bible says his voice is like many waters. Aleluia. Mas vamos lá. Vem comigo aqui. So come with me. Você crê que a verdade, que é a Bíblia, pode te libertar? Do you believe that the truth that is the Bible can set you free? Mas eu vou te mostrar uma coisa, eu quero que você pare para But I'm pensar. going to show you something and I want you to think about it. Não adianta você, a semelhança de Adão, It doesn't matter that you are in the likeness of Adam. olhar para a Bíblia e acreditar que ela é a palavra de Deus. Look at the word and believe that it's the word of God. Não adianta você olhar para a palavra de Deus It doesn't matter if you look at the word of God e acreditar que a verdade dela te liberta. and believe that the truth of it can set you free E a verdade da Bíblia if the truth of the Bible não é verdade para você. is not truth to you. Foi isso que aconteceu com Adão. That's what happened with Adam. Adão perdeu tudo que eu acabei de descrever aqui. Adam lost everything that I just described here. Tudo que ele ganhou gratuitamente como filho de Everything Deus. that was freely given to him as a son of God Porque ele, pela incredulidade, because of his lack of faith. se tornou um ser independente He made himself an independent being e agiu de forma and inconsequente. he moved in a consequential way. Então, baseado nessa introdução, So based on this introduction, eu quero aproveitar o Dia dos Pais I want to take advantage of Father's Day para falar um pouco sobre aprendendo a ser filhos. to talk a little bit about learning to be sons. Porque nós podemos ter bons pais, Because we can have good fathers, mas nem sempre nós somos bons filhos. but we are not always good children. Muitas vezes nós temos bons pais, Many times we have good fathers. assim como Adão, filho de Deus. Adam, son of God, had a good father. Onde Deus falhou com Adão? Where did God fail with Adam? Onde Deus deixou de estar presente na vida de Adão? Where did God stop being present in Onde lhe Adam's life? faltou suporte? Where did God not support Onde Adam? lhe faltou companheirismo? Where was God not Adam's friend? Onde lhe faltou orientação? Where did God not orient Adam? Então, na realidade, os in grandes reality, problemas do homem The great problems of man, não está na sua conjuntura, it does not have to do with its conjoining, mas sim na sua estrutura but in interna. its structure. Eu quero ajudar vocês a pensarem um pouquinho mais sobre And I isso. want to lead you to think a little bit more about this morning. E essa questão de não saber ser filho And in this case of not knowing how to be a child, tem destruído a nossa sociedade. it has destroyed our society. Se você observar os números, as estatísticas If you americanas, look at the American statistics,
Você vai observar como as famílias estão sendo destruídas. You will see that families are being destroyed. Como as igrejas se tornaram um lugar de plena religiosidade. How churches have become a place for just religiosity. Como os cristãos estão apenas vivendo um cristianismo sem a essência paternal. How Christians are living Christianity without a father, an essence of a father. Mas eu quero levantando para mudar essa estatística. God is raising us to change that. Eu levantando para a gente mudar. That God is raising us to change that. Chegado até nós. The problem may have come all the way to us. Mas não vai passar de nós. Porque nós vamos nos colocar como essa geração. Tem alguém que crê? Então a queda quebrou essa relação paternal. So the fall broke this paternal relationship. A queda tirou o homem daquele ambiente perfeito. Took man out of this perfect Mas a questão é que Jesus Cristo restaurou But the isso. truth is Jesus restored Você sabe us. que Jesus Cristo o pecado. Do you know that Jesus did not know sin? Mas ele se fez pecado por nós. But he made himself sin Para for que nele us. fôssemos feitos a sua justiça. So that through him we would be Paulo justified. diz isso em 2 Coríntios 5:21. Paul says this in 2 Corinthians 5:21. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira The Bible says that God loved the world que so ele much. deu. Gave his Nós sabemos son. que Jesus foi o sacrifício We perfeito know that Jesus was the perfect para sacrifice. resgatar o homem Rescue man out Pa- from his fall. da To salvação. rescue man from his depravity. E hoje nós ter em mente Today we need to bring to our o minds quanto eu sei sobre a realidade da nova how criação. much do I know about the reality of new creation? O quanto eu sei sobre o que significa ser filho de Deus. What it means to be a child of God. Eu preciso entender o que significa isso. I need to understand what this means. Porque Deus não nos Save us to be religious. Deus não simplesmente para sermos bons. Save us so that we would become good people. A Bíblia nos ensina que quando Deus When God saved us, João 1:12 says this. Be called children of God. Eu Son of God. Eu Free, I'm a child. Eu I am a child of a God. maior que um salvo precisa ter. The biggest revelation that a saved person needs to O have que significa ser filho. needs to be a son of God. Eu me lembro num livro há muitos anos atrás I remember a story that I read in a book many years ago. que havia uma mulher trabalhando por uma família muito rica There was a woman that worked for a very rich family, e ela ganhou um papel dessa família. and she was gifted a paper E ela from this achou family. muito bonito, And she thought it was fez beautiful. quadro e colocou na sua parede. She put it up as art in her wall. Ela achava que aquilo era uma decoração. She thought that piece of paper Até was que dia decoration. membro da sua família, advogado, Until one day a lawyer in the olhando family, aquele quadro na parede, ficou curioso e foi ver. looking at that piece of art, got curious and he got E ele close pediu to see. permissão para ela. Posso tirar da parede e And olhar he atrás do asked quadro? her, he said, "Can I remove this and look behind it?" E quando ele leu, estava a assinatura e o reconhecimento daquela assinatura. And when he looked at it, there was a signature and a recognition of that E na signature. realidade, And aquele in reality, era um documento de transferência de herança, that paper was a document of a transfer of inheritance, mas estava na parede, but it was on the wall. apenas enfeitando a parede, It was making the wall pretty, sendo usado de forma inútil. being used in an unuseful way. Em minha experiência como pastor, And in my experience as a pastor, eu tenho observado que a maioria de nós I have observed that most of us não entende que nós não mudamos de religião. do not understand that we change religions. Nós mudamos de natureza. That we don't change religions, we change Nós não natures. entendemos o que significa ser redimido. We don't understand what it means to be redeemed. Nós não entendemos o que significa ser filho de We don't Deus. understand what it means to be a son of God. E às vezes nós nos classificamos como cristãos. And we classify ourselves as E eu não Christians. estou dizendo que isso está errado. And I'm not saying this is wrong, Mas muito mais do que ser cristão, but way
more than being a Christian. Eu sou um filho de Deus. I am a child of God. Se você observar nas Escrituras, If you observe in the scriptures, a primeira pergunta que os anciãos faziam para qualquer pessoa que se apresentar para qualquer obra, the first question that the elders would ask for anyone who would approach for any work, de quem essa pessoa é filho. they would ask, who is this person's Você father? lembra o caso de Saul, por exemplo? Do you remember Saul in the Bible? Quando Davi se apresentou When para a David batalha, came to present himself for a battle, primeira pergunta foi: the first question Saul de quem asked esse him, menino é filho? he said, who's your father? E aqui novamente a importância de você ler genealogia. And this is why it's important for you to read the genealogy, Porque muito do seu sucesso because a lot of your success vai depender da sua is paternidade. going to depend on your paternity. Muito vai depender de como você se posiciona como filho. It's going to depend on how you position Eu sei yourself que as a child. eu sei que talvez você diga: eu não venho de uma boa família. I know that maybe you're saying, I don't come from a good Minha family. família é uma família pobre. My family's poor. Ela não é uma família com boa cultura. My family doesn't have good culture. Então quer dizer que eu não vou ser uma pessoa And so bem-sucedida? that means I'm not going to be a Isso successful é mentira. person. That is a lie. Porque a sua verdadeira paternidade Because your true paternity está em is Deus. in God. A sua verdadeira Your paternidade true paternity. está no Senhor. Então você não precisa temer o seu futuro, So you do not need to fear your future porque você tem um bom pai. because you have a good father. Agora você tem que temer But now you need to understand se você não compreende quem é o seu pai. whether or not you comprehend who is your father. Eu quero usar Lucas capítulo 15 I want to use Luke chapter 15 para mostrar como esse assunto é complicado. to show how complicated this is. A Bíblia fala sobre dois filhos. The Bible talks about two sons, E esses dois filhos, nenhum deles conheciam o pai. and neither of these sons knew a father. E na realidade, os dois não tiveram um bom relacionamento com o And pai. both of them did not have good É relationships lógico que a with the gente father. acaba prestando mais atenção no filho que a gente chama de pródigo. Of course, we always pay more attention to the son, which É, we call prodigal, porque ele era a ovelha negra da família. because he was the sheep of the black sheep of the family. Ele beijou todas as bocas que encontrou pela He frente. kissed every mouth that appeared in front of him. Ele deitou com todas as mulheres que pôde He deitar. slept with every woman that appeared in front Ele of him. gastou toda a herança da família. He spent the inheritance of the E family. ninguém gosta de ovelha, né, ruim na família. And we understand this is the black sheep of the family. Mas se você olhar o filho que ficou em casa, But if you observe the son who stayed ele at na home, realidade era tão ruim quanto o que foi embora. he in reality was just as bad as Porque the one who os left. dois não entendiam quem era o pai. Because neither understood who the father was. Você sabe que essa classificação, o filho pródigo, Do you know that this title, the prodigal son, os estudiosos colocaram ali. the scholars put that there. Mas assim, eu na minha simplicidade eu mudaria esse título. In my simplicity, I would change the title. Porque na realidade a parábola não está falando sobre os filhos. Because in reality, the parable is not talking about the sons. Ela está falando sobre o pai. It is talking about the father. O segundo tópico é como os filhos não conheciam o The seu pai. second topic is how the sons didn't know the father. E está falando das duas categorias de And pessoas. so this is speaking of two categories of people. Está falando do povo da aliança, It's talking about the people of the covenant que estava em casa, who were at home mas não sabia desfrutar de nada. but didn't know how to partake Você in se anything. lembra do filho que ficou em casa? Do you remember the son who stayed at home? E ele disse para o pai: você, He says, Father, I've always been eu with sempre you. fui bonzinho, I've always been good. eu nunca peguei. I Que never fez o que sinned fez. Mas você nunca me deu nada. And you never gave me anything. Você só exige trabalho, trabalho, You trabalho, only want me trabalho. to work, work, work. Foi isso que ele disse. That's what he said. Mas o segundo que foi embora, But the one who left, ele fez as bobagens que fez. he did his foolishness. Ele representa aqueles que não conhecem Deus, o povo gentil. He represents the Gentiles, those Mas- who do not know God. Você percebe, por exemplo, no versículo 13 e 25, But you notice in verse 13, como o pai, chapter 13, ele era verse 1, respeitador. how much the father was a respecter. Ele não agrediu seus filhos. He did not challenge his children Você está escolhendo aggressively. errado? He didn't say, he said, you're choosing wrong. Ok, você vai sofrer as consequências. Okay, you will reap the consequences. Então você vai tomar o seu caminho. Go walk your way. Para os dois filhos. To both sons. Ele, ao mesmo tempo, era generoso. He was generous. Ele separou a sua riqueza para os dois filhos. He separated the wealth for both of his Está lá no children. texto, Lucas 15. Luke 15. Você pode perceber no versículo 20,
You can notice in verse 20 o pai era super compassivo. that the father was super compassionate. Os dois filhos erraram. Both sons inherited. E nas duas ocasiões ele foi compassivo com os filhos. And in both situations he was compassionate with them. E mesmo esses filhos errando, And even though their children messed up, ele encurtou o caminho da reconciliação. he shortened the path to O filho que reconciliation. veio de longe, ele saiu correndo para abraçá-lo. The son who came from a distance, he ran to meet him. O pai não ficou ali apontando o dedo para ele. The father did not point his finger. Tá vendo o que você fez? Look at what you did. Eu falei que você tinha escolhido errado. I told you you chose wrong. Não, ele simplesmente Não. facilitou. He made it easier to E ele reconcile. fez a mesma coisa com o outro. And he did the same thing to the other Porque o one. outro estava lá bicudo. Because the other one was pouting. Ah, você deu o novilho cevado para esse daí? Oh, you gave everything to my brother. Ah, ele falou, And filho, he says, my son, ei, vamos entrar para a festa. come into the party. Teu irmão estava morto, ele Your brother reviveu. was dead. He repented. Você percebe como o pai tinha atitudes extremamente carinhosas. Do Ele you facilitava a How restauração. much the father facilitated the reconciliation. E ele procurou restaurar os dois filhos. And he looked to restore No both que veio de sons. fora, ele colocou sandálias novas e roupas The one novas who e came anel from novo. outside, he put new shoes on him, a new robe on him, a new ring on Ele him. não ficou guardando o He remorso, did not keep remorse, mas ele queria a restauração but dos seus he filhos. wanted restoration. E ele fez isso com tudo, com muita alegria. And he did this with a lot of joy. Eu quero desafiar você. And I want to challenge you. Você já tinha percebido tantas características extraordinárias nesse pai? Have you ever noticed these characteristics on this father? Acho que não. I don't think so. Porque a gente fica pensando nas bobagens que os filhos fizeram. Because we think about the sons. Porque na realidade o pai era bom, Because in reality, the father was good. os filhos não. The children were not. É que eu subo um pouco o nível para você pensar. Let me take this up one level for you to think about it. O que deu? Qual foi a falta de Deus com Lúcifer? What was God's lack when it came to Lucifer? Deus foi menos Deus para Lúcifer? Was God less God to Lucifer? Deus puniu Lúcifer antes da sua queda? Did God punish Lucifer before his fall? O céu era um ambiente perfeito. The heaven is a perfect environment. E mesmo assim Lúcifer And even so, não guardou seu coração. Lucifer did not guard his heart. Então eu vou dizer mais uma vez. And so I'm going to tell you again, Se tem algo importante na sua vida, if there's something important in your life, é aprender a ser filho. it is to learn how to be a child. E aprender o que significa essa realidade da nova And natureza. learn what this new nature means. Você precisa aprender a entrar nesse sétimo You dia. need to learn how to enter into the seventh day. E é sobre isso que nós vamos entrar And agora. that's where we're going in. Então, vá comigo para Romanos capítulo So 8, turn to versículo Romans chapter 29. 8, verse 29. E eu usaria esse texto aqui para dizer o grande propósito do I would Evangelho. use this text to explain the purpose of the gospel. Se você me desafiasse dizendo, Pastor Marcelo, If you challenged me and said, Pastor Marcelo, defina o propósito do Evangelho em uma sentença, define the gospel in one sentence, eu diria o seguinte, I would say the following. que a vontade de Deus That the will of God é ter uma grande família, is to have a big family onde os filhos where his children são parecidos com Jesus Cristo. look like Jesus Christ. Esse foi o grande propósito e sempre será o grande That propósito de was Deus. the great purpose. That will always be the great purpose. O texto diz assim, pois aquele que de antemão conheceu, The text says, for those whom he foreknew, também o predestinou destined para ser cristãos, to be Christian, para ser um religioso, to be religious, para ser o to quê? be what? Para ser To conforme be a imagem do seu conformed filho. to the image of his son. Esse é o propósito. Quando Deus olha para a obra que Ele está fazendo em você, When God looks at the work that he's doing in your life, Ele quer ver você mais parecido He com wants Jesus. to look like Jesus. Ele quer ver você pensando. He wants to see you thinking like Jesus. Ele quer Like Ele Jesus. quer ver como He wants Jesus. to see you acting like Jesus. Todos os dias que você acordar, Every day you wake up. se você quiser agradar o coração do seu pai, If you want to please the heart of se your Father, apresente diante dele be dizendo: present before him. hoje eu estou mais do que Say, ontem. today I look more like Jesus than E eu me yesterday. comprometo que eu vou viver o dia inteiro para ser And melhor. I
commit to living the rest of my day so O that I can be grande better tomorrow. propósito de Deus The great purpose of God é fazer você you semelhante. like Jesus. Efésios capítulo 5, versículo Ephesians 1. chapter 5 verse 1. Diz: sede, pois, imitadores. Christ. Ever thought of that? Você precisa ser um imitador. Imitator of De que Christ. forma? How? Como filho amado. As a beloved son. É isso que a Bíblia diz. That's what the Bible says. Nós precisamos aprender a ser filhos. We need to learn how to be children. Nós precisamos nossa We need to mentalidade. change our mentality. Nós precisamos aprender a desfrutar do We Pai. need to learn how to partake of the Há para Father. nós um Éden. There's for us an Eden. Há para nós uma comunhão plena. There's for us communion. Há para nós uma relação profunda. Deep Deus não relationship. deveria ser distante. Not be distant. Nós não poderíamos ter um Deus indiferente, Indifferent mas um God, Deus presente. but a present Um God Deus que olha para as questões A God mais preciosas da nossa that vida. looks at the most precious moments of our life. O problema não está em Deus, The problem is not God, mas em nós. it's in us. Eu poderia te dar muitos textos A lot of scripture para mostrar o quanto a Escritura mostra To show you esse fundamento da filiação. how much scripture shows you this foundation, this meaning of Mas child. vamos ler principalmente João But 1:12. let's read John 1:12. Todos quantos receberam, All those who have received Deus deu a eles them o direito de serem the feitos filhos de right to Deus. be made sons of God. 1 João, 1 John, capítulo 3, versículo 1. verse 3, chapter. Veja com grande amor que Ele nos amou. See with how great a love he loved Repita us. comigo, nos concedeu. Gave us. Oh, vamos lá, come on, vamos lá. Dissermos o quê? Chamados That we should be called filho de children. Deus. Eu gosto desse texto quando I like João this verse. fala assim, é verdade. John says it's true. O que de Are. fato só não nos conhece, The reason why the world does not know us porque não o conheceu. is that it did not know Agora preste atenção. him. Aqui está uma grande questão do evangelho. So this is the great question of the gospel. Se você ler João capítulo 5 If you read John chapter 5 e se ler João capítulo 19, and you read John chapter 19, você vai perceber que uma das razões do porquê os judeus queriam matar you are going to Jesus see that one of the reasons that the Jews wanted to kill Jesus é porque ele se fazia filho de Deus. is because he called himself Son of God. O mundo detesta homens e mulheres que se The posicionem world como filho de hates Deus. men and women who position O mundo themselves as sons and daughters of God. vai travar uma batalha contra the aqueles que se world posicionam como Will Deus. wage war against someone who positions themselves as a child of Na God. realidade, você não precisa não se parecer com o mundo. In reality, it's not just that you don't have to look like the world. A sua natureza Your já mostra que você não é igual ao mundo. reveals that you are not like the world. Você não precisa provar que uma maçã é maçã. You don't need to prove that an apple is an apple. A natureza Nature of an apple já diz que ela é uma maçã. says it's an apple. Você não precisa ficar provando que uma abóbora é uma abóbora, You don't need to prove that a pumpkin is a pumpkin. porque a própria natureza da abóbora diz Because que ela é. the nature of a pumpkin says what it is. Aleluia, você precisa entender a Being a new creation, ou você é filho de Deus. you are either a son of God, child of God. Eu sou To believe this, Isso afeta diretamente a nossa identidade. this affects our identity, Porque quando eu sei quem eu sou, who I am. você vai ver Romanos 8:17. You're going to see Romans 8:17. Diz que os filhos de It Deus says the children of God são herdeiros em Deus are heirs of God, e co-herdeiros. heirs with Christ. Lembra do quadro? The artwork, Lembra do quadro? remember the Não art, põe essa verdade na parede. do not put this truth on a wall. Oh. Child of God, Queira entrar no descanso, learn how to partake of that. porque a Bíblia diz que você é em Cristo You Jesus. are who the Bible says you are in Christ Jesus. Você
diz que você tem em Jesus Cristo? Believe that you have what the Bible says you have in Christ? Você pode o que a Bíblia diz, o que você... You do what the Bible says that you can do in Christ. Se você hoje acordasse como filho do Elon Musk, If this morning you woke up as the son of Elon Musk, você teria o pai que fez o primeiro trilhão de dólares you nos and your Estados Unidos, no father mundo. would make the first Eu acredito que você trillionaire. nunca iria In the acordar world. com... Never wake up with a financial problem in your life. Mas a Bíblia fala que o teu pai, But the Bible says that your father, ele é dono do ouro. owner Ah, of não. all, Que desde a eternidade não se viu. Um pai da eternidade não se viu. a father that from the beginning revealed himself. Nem como se That ouviu. no eyes have seen, no ears have Nem heard, and no percebeu. known. Um pai que trabalha. Of his children. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2. That's why Paul writes in As 1 coisas que Corinthians, os olhos não viram, the things that our eyes have not seen, os ouvidos não ouviram, e jamais subiu ao coração that do has homem. never entered the hearts of Estas são man, as coisas things that God has que você prepared. precisa de revelação. You need revelation. Os olhos precisam abrir. Eyes of your understanding to be open. Não, você não está entendendo. Receba de Deus. Você That you are a child of God. Você quer ir um pouquinho mais pro... Deeper with me this morning? Aleluia. Vem aqui me dá 5 minutos. Who here will give me Levante 5 as suas more mãos, por minutes? favor. Raise your hands if you'll give me 5 more 5, minutes. 10, 15, 5, 10, 20, 15, 25, 20, 30, 30, 35, 40, 45, 45, 50, 50. 60 minutos, tá All right, bom. 60 more minutes. Ok, vamos comigo para Romanos capítulo 8. To Romans chapter 8, verse 15. Vamos, abra comigo isso, Romanos 8, Open 15. with me, Romans 8, 15. Eu estou cheio do Espírito Santo para pregar para I vocês am hoje. full of the Holy Spirit to preach to you, Aleluia. Filhos de Deus, the children of você God. sabe que a Bíblia nos ensina Do you know that the Bible teaches us que Jesus é o nosso irmão mais velho? that Jesus is our older brother? Quando é que você chamou Jesus de irmão? When have you called Jesus brother? Porque a Bíblia fala que o Pai é nosso. The Bible says that the Father is ours. Ele foi pai de Jesus He was Jesus' father, e ele é o seu pai. and he is your E a father. Bíblia fala que Jesus não tem vergonha The Bible says that Jesus is not ashamed de estar no meio dos seus irmãos. to be in the midst of his brethren. Aleluia, você tem que entender isso. You have to understand this. O versículo 15 diz, porque vocês não receberam o espírito de Verse escravidão 15 says that you did not receive the spirit of slavery para novamente temerem. to once again fear, Mas receberam o espírito que os torna filhos. but you have received the spirit of adoption as Não sons. entendeu. You Você teria understand dado this? glória a Deus aqui. I don't think you understand this. Você não Receive the spirit of slavery. você Adoption. Aleluia. Hallelujah. papai. You have a thought. Diga, quem nasceu de novo? God. Aleluia. Você Again. não tu. Você na You terra. promised land. Você nasceu liberto. From Você sin. nasceu liberto deste mundo. Seu Free from the espírito world. não opera dentro de você. Slavery does not operate within you. Ouça com carinho. Listen, listen, listen. Se você ainda está lutando contra o pecado, If you are fighting against sin, porque você não entendeu que você é filho. it's because you have not understood you are a child. Eu me lembro muitos anos atrás I remember many years ago, que eu estava lutando contra o pecado. I was wrestling against sin. Não vem me enganar não, que eu sei que vocês também às I know vezes you fazem sin isso. too. E Deus falou comigo, por que você está lutando contra algo And God said, why are you wrestling against que já foi vencido? something that has already been defeated? Jesus já tirou o pecado do mundo. Jesus took sin from the world. Ele já venceu sobre o pecado. He conquered over sin. Agora o pecado está aí. Now sin is here. Ele vai bater na sua porta todos os He's going to dias. knock at your door every day. Mas você não tem dentro de você o espírito que clama, Abba, Pai. But inside of you, is there not a spirit that says, Abba, Father?
Então, o seu papel So your role não é lutar contra o is not pecado, to fight against sin, mas é se posicionar como filho but it's to position yourself as a child e colocar o pecado debaixo dos seus and to pés. put sin under your feet. E você vai chegar nesse ambiente And you will enter into that environment quando Deus for satisfação plena para when você. God becomes your satisfaction. Isso não foi verdade para Eva. Wasn't this truth not O true paraíso for Eve? não foi suficiente para Eva. The Eden was not enough for Todas Eve. Deus não foi suficiente. Was not enough. Eu creio que você nasceu de novo com uma outra I believe that you were born again with a new nature. para nós. Jesus is enough for Não há us. nada. The world Jesus fez primeiro. can offer me that Não há Jesus nada cannot. There oferecer is nothing the world can give que me nós já não temos livremente. we have in the Father. De escravidão. I do not have a spirit of slavery. Eu sou. Free in God. Isso define a minha posição. This defines my position. Isso define a forma como eu vivo This neste mundo. defines how I live in this world. Romanos 8, Romans 8, versículo 37. verse 37. Eu quero ler esse último texto I com want to read vocês. this last text with you. Mas em todas essas coisas, In all things, somos mais que we vencedores. are more than conquerors. Deixa eu te falar uma coisa, o que Let me tell you significa something. mais do que Do you vencedor. know what more than a conqueror is? Eu não sei quem é o grande lutador do momento agora, I don't know who the big fighter is mas today, eu vi grandes lutadores na minha vida. but I have seen big fighters in my life. Um dos mais recentes para minha One of época the more recent ones in my time, era o Mike Tyson. it was Mike Tyson. Acho que para vocês aqui nos Estados Unidos I think in the U.S., não era tão difícil assistir a luta como para nós no it Brasil. wasn't as hard for you to watch the fights like No it was Brasil a for gente us tinha in que Brazil. ficar às vezes até as 4, 5 da In madrugada Brazil, we needed to be up till 4 or 5 a.m. conectado com a televisão. connected with the TV. E depois de 5, 6 horas esperando que hora que ia And ser a luta. after 5, 6 hours of waiting, Porque eles nunca falavam qual era o because they horário. never said when it was going to be on, A luta demorava 3 segundos. the fight lasted 3 seconds. Mas a gente vibrava com aquilo. But we would shake with excitement. Deixa eu tentar exemplificar o que significa ser Let mais me do que vitorioso. explain to you what it means to be more than a conqueror. Jesus, como o Mike Tyson, Jesus, like Mike Tyson, entrava no ringue. he gets in the fight. Pá! Boom! E depois ele saía de cena And then he walks off the scene e colocava você ali. and he puts you there. E você que ganhou a And vitória you're the da one luta. that wins. Isso é ser mais do que vencedor. That is being more than a conqueror. A minha vitória My esforço. victory does not depend on me. A minha vitória não depende do que eu faço. My victory does not depend on Depende daquilo que eu digo ou deixo de dizer. not depend on what I do or don't do. A minha vitória depende daquilo que já foi feito. My victory depends on what has A been palavra done. grega para isso é tetelestai. The biblical word for this is tetelestai. Consumed. Está It consumado. is consumed. Está It is consumado. consumed Jesus fez por mim na cruz. for me on the cross. It is. Hallelujah. Por isso eu posso dizer, So I can say, querido, I am convinced. versículo 38, eu estou convencido. Convinced. Eu estou I convencido. am convinced. Você está convencido Are aqui? this Essa é uma morning. verdade para mim. This is a truth for me. Isso não é uma verdade do This pregador. is not the truth of the Isso não preacher. é só uma verdade da This is Bíblia. not just the truth Isso for é uma one verdade person. para eu Truth. estou convencido que nem Neither death vida, nem anjos, nor angels, nem demônios, nor rulers, nem presente, nor things present, things to come, nem altura, nem nor profundidade, depth, outra thing else será will separar be able to separate da our. Hallelujah! Essa é a herança dos filhos. This is the inheritance of a son. Essa é a herança dos salvos. This is the inheritance of the saved. Essa é a herança daqueles que receberam a salvação. This is the inheritance of those who receive salvation. O que Jesus veio fazer por nós What Jesus came to do for us foi restaurar o que o primeiro filho is perdeu. restore what the first son lost.
foi dar a nós o que foi tirado lá no paraíso. Em uma proporção muito maior. In a much bigger proportion. Nunca mais olhe para o teu pai. So never look at your father again. Como líder religioso. With a religious view. Nunca mais olhe para Deus. Never look at God again. Como alguém indiferente ou distante. As an indifferent, distant being. Essa questão não está com ele. That is not him. É uma questão do seu coração. The problem is me. Se talvez você se sinta distante. So maybe you feel distant. Talvez você não se sinta tão filho como é. Maybe you don't feel like a son. Talvez você não consiga desfrutar tanto de tudo que ele fez para você. Maybe you have not been able to partake of what he has given you. Não questione Deus. So do not question God. Questione a sua revelação. Question your revelation of God. Não questione Deus. Do not question God. Questione as suas emoções. Question your emotions. Não questione Deus. Do not question God. Questione a forma como você está vivendo a realidade da nova natureza. Question the way you are living the reality of a new creation. Eu teria tanto para falar sobre isso. I have much to say about this. Mas não dá para falar num dia só. But we can't talk about it in just one day. Mas a minha oração essa But manhã my prayer é que você realmente clame de todo o seu coração. is that you would cry out with all of your heart. Abba, Pai. Abba, Father. Eu não sei a tradução exata no inglês para Abba, Pai. Exact translation, Abba, Father. Mas para o português But in Portuguese, faz muito sentido. it really makes sense. Ele vem com muita emoção. Abba means it comes with a lot of emotion. Vem com muita conexão de coração. Connection of the heart. Vem com muita conexão de natureza, senso de pertencimento. A lot of sense of being and belonging. Seria mais ou menos assim. It would be like, Paizinho do meu coração. Father of my heart. Pai que eu amo de Father todo o meu coração. That I love with all of my heart. Você consegue entender isso? Do you understand that? That is the cry of é the dessa Spirit. forma. Tanto quer que você tem um pai extraordinário. Você tem um pai que pode fazer além da sua incompreensão. Um pai que quer ter esse relacionamento com você. And this father wants to have this relationship with you. Então diz o Senhor para você. And so I say, the Lord says to you, dilatai-vos para mim. Dilatai vosso coração. Dilate your heart for me. Abre espaço no seu coração. Open space in your heart for me. Porque o meu coração Because my heart está aberto para você. Is open to you. Lembra do pai dos filhos pródigos? Do you remember the father of the prodigal son? Ele não está aqui para apontar as suas falhas. He is not here to point a finger at your failures. Ele não está aqui para acusar você dos seus pecados. He is not here to remind you of your sins. Ele não está aqui para acusar você da sua falta de fé. He is not here to accuse you of a lack of faith. Ele é o pai restaurador. He is a restoring father. Ele quer que você se pareça igual a Jesus. He wants you to look like Jesus. Ele quer que você se renda a essa realidade. He wants you to give yourself to that reality. Quantos querem se entregar a este amor? How many want to give themselves to this reality this morning? Levante as suas mãos ao céu. To heaven. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Your eyes. E nós vamos cantar uma canção. Enquanto isso, and while we do that, você pray about what you heard today. Você do seu pai, usando as verdades que você se está confrontado. Use esse confronto para ser a sua oração. Se você percebeu que faltava entendimento, use fazer a sua oração. E se você quer mais do seu pai e desfrutar mais de ser filho de pai, to be a child. Se derrama. Be next to him. Vamos.